Olá, pessoal, boa tarde. Então, agora a gente vai para o tópico 2 do conteúdo, que eu quero terminar da primeira semana com vocês. Então, nesse slide, a gente vai trabalhar sobre o armazenamento de dados, né? Então, cada vez mais a demanda por informação em tempo real é maior por parte das empresas, justamente para que elas possam tomar decisões muito mais rápidas, com maior qualidade, né? Manter aí os estoques cada vez menores, que isso vocês vão ver, por exemplo, uma metodologia do Kaizen, que eu creio que vocês vão ouvir falar na disciplina de produção. Maior controle aí de desempenho, né, e eficiência. Então, em todos os sistemas de informação, a sua estruturação ela tem que vir com uma maneira lógica, justamente para permitir que o acesso seja muito mais fácil, o processamento aconteça de uma maneira mais eficiente, agilidade na recuperação de dados e um gerenciamento com eficácia de todas as informações que nele existem. Então, a estrutura de dados ela é operacionalizada por meio de um sistema de gerenciamento de dados, que é chamado de banco de dados. E o que seria um banco de dados, né? Ele é um conjunto que integra aí os elementos de dados com lógica e ele vai consolidar esses registros que foram armazenados, separar por lotes comum de elementos de dados que vão fornecer dados para as outras aplicações que estiverem ligadas a esse banco. Nesse slide, pessoal, a gente vê que existem diferentes formas de organização dos dados em um banco de dados, que começa do elemento mais básico, né, até o mais complexo. Isso falando do elemento lógico, claro. Então, nós temos lá o registro, que representa um conjunto de atributos que descrevem uma entidade, o campo, que é o agrupamento de caracteres relacionados, e o caractere, que vai compor um único símbolo alfabético, numérico ou outro. Então, pessoal, normalmente, o primeiro campo de um registro é usado para armazenar algum tipo de identificador exclusivo para o registro, e esse identificador exclusivo é chamado de chave primária. Fiz questão de ler esse parágrafo para vocês porque cai na prova, tá? Definição de chave primária cai na prova. O valor de uma chave primária, ela pode ser qualquer coisa que sirva para identificar de uma forma exclusiva sempre uma instância de uma entidade e distingui-la de outra. Por isso que aqui tem um exemplo da matrícula, tá? Então, se a gente for olhar as redes sociais, né, da web, então nós temos um grande banco de dados que vamos encontrar imagens, vídeos, música, endereço de e-mail, enfim. Isso tudo está armazenado como campos, registros, arquivos ou objetos em grandes bases de dados, tá? Então, ao lado, a FGV manteve essa reportagem, que apesar de antiga, lá de 2016, é só para demonstrar que em 2016 já se falava, o Brasil já era o maior usuário de redes sociais da América Latina. Que naquele ano, até o final, o Brasil iria usar boa parte, então ele fala em 86,5% dos usuários utilizar smartphone para se conectar à rede. Então, olha só, com certeza isso é mais do que uma realidade hoje. Então, um depósito de dados, ele armazena os dados que foram retirados de diversos outros bancos de dados operacionais ou externos e outros de uma organização. Então, existe aí um grande depósito, como mostra a figura, e vindo dados de vários outros bancos de dados. Então, um depósito de dados, ele é uma fonte central de dados que
estão sendo lá dentro organizados, eles são transformados e catalogados de modo que possam ser usados, né, pela gestão da empresa e outros profissionais voltados aos negócios. É a forma de utilização desses depósitos de dados será vista na próxima aula, quer dizer, existem várias outras que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui a gente uma figura para demonstrar o que seria um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, a gente tem vários sistemas trocando informações com esse sistema de gerenciamento de banco, que logo abaixo vem o banco de dados. E esses sistemas, esse software que permite essa gerência de dados, existe tanto o software livre como os comerciais. Os mais utilizados é o Oracle e o SQL Server. Então, um sistema de gerência de banco de dados, ele é um conjunto de programas que vai permitir criar e manter um banco de dados. Ele gerencia todas essas tabelas, vamos dizer, porque o banco de dados é composto de tabelas. Então, um banco de dados, juntamente com um sistema de gerenciamento de banco de dados, é que vai constituir um sistema de banco de dados. E as tabelas que estão dentro dos bancos, elas se relacionam entre si. Então, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele permite a manipulação dos dados, ele faz com que aconteça a interface entre o banco de dados, o usuário, ou outros bancos, ou outros aplicativos. Ele permite o relacionamento do banco de dados e condiciona, né? Ele é um atalho, uma ponte para que aconteça a interface. Aqui é uma outra figura que eu coloquei, isso foi complementar, tá? No material da FGV, demonstrando esse sistema, né, e a relação deles com os bancos de dados. Agora a gente vai falar sobre as características de abordagem, né, do banco de dados. A primeira delas é a autodescrição dos dados. Em seguida, que existe um isolamento entre programa e dados, a abstração deles. O suporte a múltiplas visões dos dados. E o compartilhamento dos dados e processamento de transações concorrentes. Os usuários em um ambiente de banco de dados, a gente tem os administradores de banco de dados, que inclusive é uma das profissões hoje mais bem remuneradas no mercado, o projetista do banco de dados, o analista de sistemas e programadores, e os usuários finais, que são os usuários casuais, leigos e os especializados. Quais são as vantagens da utilização de um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? A primeira deles é o controle de redundância dos dados. Então, você consegue evitar aí muita redundância. Você tem um controle de acesso muito melhor, né? De quem pode ou não acessar. O armazenamento persistente dos dados, a existência de múltiplas interfaces para os usuários. Quando a gente fala nessa interface, por exemplo, é você ter os dados na base, que a gente fala, né, e exporta eles para outro tipo de aplicativo, sistema. Representação de relacionamentos complexos entre os dados. E a manutenção de restrições de integridade. Então, é importante. E, claro, por fim, você conseguir ter a recuperação das falhas. Então, você fazer backup da sua base é muito importante. Você consegue depois restaurar com maior facilidade a base de dados anterior, porque mesmo que haja uma perca, a perca é muito pequena, perto de você perder tudo que está dentro da sua base. Então, as implicações da abordagem do banco de dados, a gente tem aí as 5 mais importantes, né, que são primordiais. Primeiro, que a adoção de um padrão. Você tem a redução aí do tempo de desenvolvimento de determinadas aplicações, flexibilidade, atualidade da informação disponível e uma economia de escala. Então, a modelagem de dados, ela é uma coleção, né, é um conjunto de ferramentas conceituais que permitem, né, descrever
os dados, relacionamentos e a semântica que tem dos dados e suas restrições de consistência. Então, hoje a gente tem modelos de dados lógicos lá apresentados, mais fortes são 3: redes, hierárquico e relacional. O redes e o hierárquico são os mais antigos. Então, aqui a gente tem um exemplo das informações em um banco de dados. Então, pensa numa tabela, naquela mesmo do Excel, a gente pode imaginar aquela tela, e cada coluna ela tem algum dado. Então, no caso aqui, a gente tem o nome, rua, cidade, conta, saldo. Então, todos esses dados, uma vez eles estão com o banco alimentado de maneira correta, você permite aí você manipular melhor esses dados, trabalhar com eles. Aqui o modelo de redes, né, mostrando como é, para vocês saberem que existe, né? Então, a gente tem os dados representados pelas coleções de registro e os relacionamentos por elos. O modelo hierárquico, os dados e os relacionamentos, eles vão ser representados por restrições e ligações, respectivamente, tá? Então, os registros são organizados como coleções arbitrárias de árvore 1. Aí é só o desenho ilustrativo para vocês saberem. O modelo relacional, que é aquele que eu falei muito, inclusive é o que se usa bastante quando você faz curso de banco de dados simples, no caso o Axis, a gente ouve muito que é o relacionamento entre as tabelas, né? Que é o banco relacional. Aqui nós vamos ver as linguagens, né, usadas. Então, nós temos lá a primeira, a linguagem de definição de dados, que usa para definir esquemas, a linguagem de manipulação desses dados para recuperação, inserção, remoção e modificação do banco, linguagem de consulta, que é de alto nível usada em modo standalone, e o exemplo que nós temos é o SQL. E o SQL é da Microsoft, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui é o último que eu tenho para apresentar para vocês, que são os utilitários, que nós temos o carregamento, temos o backup, a reorganização de dados e o monitoramento de performance. Então, aqui a gente encerra a segunda parte. Quero dizer para vocês que eu vou estar esperando vocês hoje no chat online. Quinta-feira nós já estaremos ao vivo, em tempo real, via acesso remoto, com a aula. Eu agradeço a paciência de vocês, a compreensão. A minha maior preocupação é que vocês não vão para a prova, não irem para a prova com dúvidas. Então, por favor, me falem, me dêem um retorno. Podem me procurar pelo e-mail institucional e pela plataforma Moodle. E eu conto com vocês lá no chat. Até mais e um grande abraço.